querer que a informação desse movimento me explique o outro. Isso aqui está bem longe de ser autêntico. Olá, Samurai, aqui diretamente do Instituto de Performance Samurai, para o nosso já quase tradicional vídeo da segunda-feira, né? Como eu disse no último vídeo, quando eu falei da avaliação, eu falei que ia voltar aqui ao tema. Aí eu pensei, o que a gente pode abordar sobre avaliação funcional? Aí me ocorreu uma coisa, será que todo mundo tem claro o que é uma avaliação funcional? Então, o que exatamente seria uma avaliação funcional? A avaliação funcional é um estudo, ou uma avaliação, como o próprio nome diz, de como o corpo opera, se movimenta, executa alguma tarefa, como ele se organiza para fazer isso, como ele equilibra todas as suas partes, como todas as partes do corpo funcionam como uma unidade. Então, basicamente é isso que a gente quer ver numa avaliação funcional. Nós queremos ver o corpo em função. Se meu quadril, por exemplo, que ele tem a função de fazer extensão, flexão e extensão, se ao ser solicitado a fazer, ele faz como deveria ser feito. E a gente fala aqui muito da avaliação tridimensional. E o que seria exatamente essa avaliação tridimensional? Nada mais é do que o mesmo contexto, só que eu começar a observar tudo de uma forma tridimensional. Então não basta agora eu observar só o meu quadril, se ele faz flexão e extensão, mas se ele também faz adução e abdução, se ele faz rotação interna, se ele faz rotação externa. E se cada parte do meu corpo responde tridimensionalmente a uma ação exigida. Então, já tendo mais ou menos essa ideia clara, a gente consegue entender uma coisa que talvez seja fundamental quando se fala de avaliação funcional. É que toda avaliação funcional tem que estar correlacionada a uma tarefa. Porque para eu saber se o meu corpo se organiza, se equilibra, se harmoniza para desempenhar alguma tarefa, então quando eu for avaliar eu tenho que correlacionar esta análise a uma tarefa. Por que eu quero dizer isso? Porque para um tenista, eu tenho que observar se o corpo dele é capaz de fazer um forehand. E se quando ele faz um forehand, todo o corpo dele trabalha harmonicamente para isso. E cada pequena parte dele realiza a sua tarefa da forma mais eficiente possível, dentro de um sistema integrado, organizado e tridimensional. Então nessa hora eu vou querer ver, por exemplo, se o meu quadril faz, pensando por exemplo, quando eu vou fazer um forehand aqui, se o meu quadril direito faz rotação interna. Se eu estiver falando de uma outra tarefa, sei lá, de repente jogar boliche, será que eu preciso olhar, analisar o meu quadril, se ele faz rotação interna tão bem quanto é exigido no forehand, para ser funcional para o boliche? Então são situações diferentes. E para minha avó, se eu for analisar minha avó não vai nem jogar boliche nem jogar tênis. Será que para eu entender funcionalmente o corpo dela, eu preciso colocar para desempenhar a mesma tarefa que eu tenho que colocar para um tenista? O tenista vai precisar que o corpo dele dê uma resposta, a minha avó precisa outra. Então, esse talvez seja a coisa mais importante quando a gente falar de avaliação, uma avaliação funcional, é sempre correlacionar uma tarefa. Se a gente olhar todas as avaliações que a gente tem no mercado, a gente vai perceber que as avaliações elas simplesmente são, 7 exercícios e lá eu tento avaliar alguma coisa das articulações, algumas mobilidades, algumas limitações, algum equilíbrio, sei lá o que efetivamente eles avaliam. Mas se o cara for tenista, se o cara for saltador, se o cara for a minha avó, não importa, os exercícios vão ser os mesmos, a forma de avaliar é a mesma, e talvez eu esteja cobrando de todos os indivíduos apresentem o mesmo resultado para ser bom. A gente fala muito aqui da nossa avaliação do 3D Maps, né? O 3D Maps ele é uma avaliação que ela é customizada. Então se eu precisar avaliar um golfista, por exemplo, eu vou desenvolver essa avaliação voltada para o golfista. Quais são as exigências do golfista? Lembra que o golfista ele faz um movimento, ele faz esse, depois esse. Se eu for pensar num corredor, a avaliação ela já vai ter algumas observações diferentes. Quer ver? Se a gente pensar nesses dois casos, o golfista e um corredor. Vamos pensar no golfe na relação que a gente vai ter entre quadril, entre a pelve e o tronco. Quando eu faço o movimento do backswing, que eu puxo o taco nessa direção, se você pensar, minha pelve ela fez rotação para a esquerda e o meu tronco fez rotação para a esquerda. Ou seja, eles trabalham em sincronia. Então estou aqui, termino o movimento, vou fazer o follow through, acontece a mesma coisa. Ambos vão rotacionar para o lado direito. Quando estiver pensando em corrida, ao pisar o pé esquerdo no chão, a minha mão direita está na frente.
Se você pensar aqui só nessa rotação, ó, o meu quadril, a minha pelve está rotacionada para a direita, ao passo que o meu tronco, se eu estou reto, está rotacionado para a esquerda. Então, e ao trocar de perna, ocorre exatamente o contrário. Então, enquanto no golfe, pelve e tronco são sincronizados, na corrida eles são fora de sincronia, são desincronizados. E o que isso tem a ver? Se eu for avaliar a eficiência do meu corpo nessas situações, eu tenho que avaliar no golfe quão eficiente, tridimensionalmente falando, todas as partes do meu corpo são numa situação de sincronia entre pelve e tronco. Se eu for imaginar a corrida, eu vou imaginar a corrida quão eficiente o meu corpo é numa situação de desincronia entre pelve e tronco. Isso é uma forma da gente levar isso em consideração. Se eu for pensar, por exemplo, que o golfe é feito a maior parte do tempo com os dois pés no chão, e eu posso considerar que a estabilidade aqui é muito grande, na corrida, a maior parte do tempo eu tenho ou um pé no chão, ou nenhum dos dois no chão. Então eu posso considerar que o fator instabilidade da corrida é muito maior. Então para a corrida, talvez vale muito mais a pena eu avaliar o meu indivíduo, funcionalmente falando, numa condição de maior instabilidade, e no golfe, o contrário, numa condição de maior estabilidade. Então essas são algumas nuances só que para a gente entender como que, quando a gente vai falar de avaliação funcional, a gente tem que correlacionar ela a uma tarefa. Porque a tarefa é o que vai me dizer qual seria o modelo de eficiência mecânica maior que meu corpo poderia fazer para realizar esta tarefa. E ao saber qual é o modelo esperado, eu comparo com o realizado, esse delay entre um e outro é o espaço que eu tenho para treinar. É o espaço de ineficiência que eu tenho, é o espaço de perda de energia. Toda perda de energia é a principal causa de lesão. Além de ter perda de performance, então, eu já começo a antecipar problemas que podem vir tornar lesão. E dependendo do tamanho dessa perda de energia, ela já é lesão. A pessoa já sente dor. Olha quanta dica interessante que a gente for pensar. Eu não vou abordar muito agora pormenores da avaliação, de como executa a avaliação, mas eu quero fazer você se questionar. Quando eu for avaliar alguma coisa, esse teste que eu estou fazendo tem alguma correlação com o resultado final do que eu quero ver? Por exemplo, se eu estivesse deitado no chão e só puxando a perna em direção ao meu peito para avaliar a flexão do meu quadril, tem alguma coisa a ver com o movimento de flexão do quadril que eu vou ter na corrida? Porque quando eu estou na corrida aqui, é o pé direito na frente, o meu quadril direito está flexionado. Essa flexão ela é dada da mesma forma que ela é dada quando eu estou deitado de barriga para cima e trazendo meu pé em direção ao tronco. Porque aqui eu estou na posição de pé, lá eu estou na posição deitada. Aqui eu estou gerando essa flexão. O que está gerando essa flexão é a gravidade e a força de reação do solo associado a massa e o momento. Isso está me gerando essa flexão. Quando eu estou deitado, a gravidade já não age nem axialmente ao meu eixo. Ela está agindo de uma forma perpendicular. Então, ela já talvez não seja exatamente a causa dessa flexão de quadril. E aí o resultado que eu colho num movimento que não tem nada a ver com a ação final, ele serve de parâmetro depois para eu estudar ou gerar alguma conclusão sobre eficiência mecânica na corrida? Esse é o principal questionamento que você tem que fazer. Ou então, vamos tentar ser mais próximo daquela avaliação. Então pensa no sujeito deitado no chão, flexionando o seu quadril com a perna estendida em direção ao peito, e vamos pensar se esse resultado que dá aqui poderia ser eficiente para calcular a eficiência do quadril dele num movimento de chute frontal. Então quando eu faço esse teste, eu percebo claramente que o meu desempenho no teste é muito ruim, porém eu consigo chutar acima da minha cabeça. Então você já consegue perceber que aí não tem uma relação tão direta. Então, nós vamos falar muito de avaliação aqui ao longo do tempo. Mas o que eu basicamente quero falar, eu quero que agora já comece a ser um divisor de água, sabe? Você começa a questionar alguma coisa, você pode criar a sua própria avaliação. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. É só você entender qual é o movimento final que eu quero ter e como eu posso avaliar o meu sujeito, o meu paciente, o meu cliente, o meu atleta, para desempenhar, para colocar condições onde o corpo dele desempenhe atividades semelhantes ou a mesma atividade em questão. E comparar o realizado com o projetado.
E esse já começa a te dar uma liberdade que talvez a gente nunca tinha levado em consideração, ou seja, eu posso criar. É uma coisa que a gente tem muito aqui dentro, liberdade para criar, tem que criar. Tá, e aí? Agora vamos voltar para minha avó. Como é que eu vou avaliar minha avó então? Ela não joga tênis, ela não joga golfe, ela não joga boliche, ela não corre. Como é que eu faço a avaliação, já que eu tenho que desenvolver uma tarefa? Legal, então nós vamos pensar em tarefas do dia a dia. O que ela faz? Ela pega coisas no chão, ela coloca coisas para cima, ela roda para fazer alguma atividade, alguém chama, ela olha o pescoço para o outro lado, ela caminha, com mais ou menos dificuldade, mas caminha. Então essas são as nossas tarefas. A avaliação tridimensional, 3D Maps, ela começa das tarefas mais básicas e ela permite que você customize a partir dessa linha mestra para o que você quer conseguir, para o que você quer avaliar. Então, essa é uma avaliação que a gente usa aqui porque ela dá essa liberdade para a gente e ela é muito autêntica. O que eu chamo de autêntico? Autêntico é o que realmente tem a ver com a análise do objeto em questão. Porque se eu estou considerando uma avaliação que não tem nada a ver, lembra, com a corrida para avaliar a flexão do quadril, eu estou perdendo aqui a autenticidade. Eu estou querendo criar um movimento que não tem nada a ver com o outro e querer que a informação deste movimento me explique o outro. Isso aqui está bem longe de ser autêntico. Então, quando eu aproximo um do outro, eu sou o mais autêntico possível. E a avaliação do 3D Maps, ela contempla a gravidade, ela contempla a força de reação do solo, ela contempla a massa, momento, tridimensionalidade, cadeia de reação, entre outras considerações que a gente sempre tem que levar quando for analisar um movimento. Tá? Então, falando do 3D Maps, 3D Maps, muito em breve agora, se tudo der certo, nós vamos lançar o nosso primeiro curso internacional, certificação internacional vindo do Grain Institute, talvez no dia 3 de junho. Ainda estou com umas pendênciazinhas aqui de negócios, pensa que é um negócio que é uma multinacional, é uma certificação internacional, então tem algumas implicaçõezinhas, mas aparentemente, se tudo der certo, vai ser dia 3 de junho aqui em São Paulo, então já fique esperto, já vai reservando data na sua agenda. Se você tem interesse, aqui nos comentários aqui desse vídeo, deixa seu e-mail, eu já vou guardar, porque nós vamos ter vagas limitadas, quem tiver com os e-mails aqui vai receber essa informação primeiro, vai ter prioridade para adquirir essa vaga, tá? Vai ser uma grande oportunidade, vai ser o primeiro curso internacional do Grain Institute aqui no Brasil, vai ser em São Paulo, então já começa a ficar ligado. Outra coisa é ficar ligado aqui também no canal, toda segunda-feira tem vídeo novo, toda segunda-feira tem conteúdo novo, toda segunda-feira aqui tem uma videoaula, alguma coisinha, algum insight, alguma coisa bacana você vai levar para já você começar a semana já levando para os seus alunos informações novas e já começar a fazer diferença na vida deles, no treino deles. E em última análise a gente faz a diferença no mundo que a gente vive. Semana que vem, na segunda-feira, tem um bate-papo que eu fiz com o Claudio Novelli, que ficou muito legal. A gente abordou vários temas sobre reabilitação, performance, prevenção, ciência funcional aplicada, avaliação. Tá tudo lá, se você não perdia. Quer ficar antenado com isso daí? Dá um curtir aqui, vem lá naquele linkzinho lá, tipo ver primeiro, que aí vai chegar para você. Se não, entra aqui toda segunda-feira, que vai ter sempre conteúdo legal, sempre ter algum insight, alguma coisa legal. Esse é um compromisso que eu tenho com você, tá? Então lembra, se quiser saber sobre avaliação, deixa seu e-mail aqui, volte aqui toda segunda-feira, se curtiu, compartilha, tem um monte de gente que pode estar precisando de informações como essa que eu acabei de passar. E é isso, grande prazer, até a próxima aula.